tiveram grande dificuldade. Ok. Vocês estão visualizando aí minha tela, gente? Ninguém respondeu? A gente tá. Só que agora parece estar preto. Preto? Para mim tá normal. Voltou aqui para mim. Voltou, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela resumo da atividade dissertativa que vocês fizeram. Só o professor tem acesso a essa tela. Então, ok. A distribuição de pontos, por enquanto, está zero, porque eu não estou jogando no sistema a minha pontuação. Eu estou jogando aos poucos. Alguns já apareceram, né? Mas vamos lá. Primeira questão. O poema de Gregório de Matos é marcado pelo uso cultista da linguagem, característica do estilo barroco. Ponto. É preciso saber interpretar a questão. E a questão, ela possui essas orações, esses períodos, que não são propriamente parte da pergunta. Eles estão contextualizando, né? Então, olha só, ela está dando uma contextualização. Está te afirmando, não está perguntando nada. O poema de Gregório de Matos é marcado pelo uso cultista da linguagem. Eu, estudante, fazendo uma prova de dissertativa, iria logo, né, observar o que é cultismo. Ainda mais vocês, né, que estão fazendo aí com a prova com acesso a leituras. Eu ia procurar o que é cultismo. E aí eu iria encontrar, né, que cultismo é um procedimento de linguagem barroco segundo o qual o artista floreia a linguagem. É um jogo de palavras intrincados para criar um estilo elaborado, difícil. Né? Então, perfeito. E esse estilo difícil, esse estilo labiríntico, né, também conhecido como gongorismo ou cultismo, é marca do barroco. Pergunta não, comanda da questão. Defina esta forma de uso barroco da linguagem. Então, a primeira coisa que eu queria para considerar essa questão certa, a definição de cultismo. Não é isso que ele está pedindo aí? Defina esta forma de uso barroca da linguagem. O que é esta forma de uso barroca da linguagem? O cultismo. Defina o cultismo. Eu preciso que você me diga que cultismo é jogo de palavra, é elaboração, né, floreada, ornamental das palavras, é uso excessivo de figura de linguagem, tá? E cite exemplos com base no poema. E aí eu coloquei entre parênteses, não tem necessidade de transcrever. Ou seja, você não precisa tirar o trecho e colocar na questão. Você só precisa dizer, né, como acontece no poema, quando o poeta usa isso, 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 isso. Ou seja, questão, para considerar 5 pontos que vale essa questão. 5 pontos é porque eu corrijo valendo 20, depois eu converto para 2 pontos, que é o que vale. Então, para atingir meio ponto, que é o que vale essa questão, você tem que me definir cultismo e dar um exemplo de elaboração cultista no poema. Pronto. Tem mais alguém? Não. Arthur, que entrou agora? Seja bem-vindo, Arthur. Seja bem-vindo, meu querido. Galera, a respeito dessa primeira questão, né? Tá tranquilo? Vocês acham que vocês conseguiram aí acertar? Deu a resposta correta? Falou sobre o cultismo? Mostrou um exemplo no poema? Se fez isso, meio ponto, certo?
Vamos passar, então, para a próxima questão. O que representa a poesia satírica de Gregório de Matos para o panorama da literatura brasileira e em que contribui para que ele se torne tão singular? Tá difícil isso? Gente, nós falamos de poesia satírica de Gregório de Matos, né? Além de nós termos falado, né? Qualquer pesquisa que vocês fizessem em relação à poesia satírica de Gregório de Matos, vocês encontrariam a importância dessa poesia para a literatura brasileira. Então, vamos lá, quais as importâncias que vocês poderiam indicar? Porque a pergunta é, o que representa a poesia satírica de Gregório de Matos para o panorama da literatura brasileira? Então, quando você observa o panorama é tudo, né? Panorama é tudo. Quando você observa o todo, qual a importância da parte, que é a poesia de Gregório de Matos? Então, vamos lá. Eu acho que eu colocaria na minha resposta o fato dela ser inaugural. Afinal de contas, o barroco é o primeiro estilo artístico do Brasil. Então, eu diria que a poesia de Gregório de Matos ela tem a importância, né, de abrir o espaço poético, né, em território brasileiro. Uma vez que quinhentismo não é a arte literária, é mais arte documental, a primeira arte poética de relevo é a arte de Gregório de Matos. Segunda importância fundamental de sua lírica satírica é o fato de que ela revela o povo brasileiro. Ela revela, né, as circunstâncias, né, da colonização brasileira. Lembra que eu falei que a poesia de Gregório de Matos é como se fosse uma fotografia da infância colonial brasileira? Quando eu leio a poesia de Gregório de Matos, eu estou vendo um poeta descrevendo sentimentos e situações próprias do Brasil seiscentista, o Brasil do século XVII. Eu não tenho fotografias dessa época. No século XVII ainda não tinha fotografia, mas tinha poesia de Gregório de Matos. Logo, vantagem da poesia de Gregório de Matos para o panorama da nossa arte. Gregório de Matos, com sua poesia, revela o que foi a formação do povo brasileiro, retrata as condições da nossa colônia, né? Apresenta os sentimentos, né, desse primeiro momento, faz um perfil do que foi o Brasil colonial em seus hábitos, em seu povo, e critica os nossos males de origem. Ele critica aqueles vícios, aqueles problemas da sociedade que surgiram com o Brasil. Essa seria, né? É isso que torna a poesia satírica de Gregório de Matos tão singular. Poderia ter falado outras coisas? Poderia. Você poderia ter falado, por exemplo, da linguagem. A linguagem da poesia satírica, diferentemente das poesias líricas, é uma linguagem mais popular. Então, o que torna a lírica de Gregório de Matos singular? O fato de que ele escreveu com uma linguagem popular, uma linguagem para que o povo entendesse, uma linguagem cheia de palavrão. Lembra que ele foi considerado boca do inferno porque usou diversos termos, né, de baixo calão, mas que, como hoje, vocês sabem que uma música, quando tem um palavrãozinho, quando tem um duplo sentido, quando faz uma sugestão erótica, você não precisa ir para Gregório de Matos. A nossa música popular faz isso. E nós sabemos que isso produz efeito satírico, efeito humorístico. Gregório de Matos já fazia isso no século XVII. Meu Deus, há tanta coisa para falar da lírica de satírica de Gregório, né, que para resolver, para escrever uma questãozinha de 4 linhas, 5 linhas, né, você tem muita coisa para dizer. Para que você levasse meio ponto nessa questão, você precisaria elencar pelo menos alguns pontos desses importantes que eu coloquei aqui. Tudo bem? Vamos lá, gente. Terceira questão. A terceira questão
Pergunta. Espera aí. Qual fato, a gente vai falar muito disso hoje, parte de nossa aula hoje é comentário do Sermão de Santo Antônio. Então, qual fato ocorrido na vida de Santo Antônio, segundo a tradição, é relembrado no texto e serve como estrutura para as metáforas e comparações do sermão? Entenderam a pergunta? A pergunta é o seguinte: existe o sermão de Santo Antônio, de Padre Antônio Vieira, é todo ele construído a partir de metáforas e comparações do mundo marítimo. Não é isso? Ele fala a peixes, ele faz menção ao mundo da pesca, os pescadores. Então, o tempo todo, o universo metafórico, né? O universo metafórico é o universo marinho. A pergunta é: qual foi o fato ocorrido na vida de Santo Antônio, segundo a tradição da igreja, né? E relembrado neste texto serve como estrutura para as metáforas. Qual é esse fato? O fato de que, sendo rejeitado pelos homens em sua pregação, Santo Antônio voltou-se aos peixes e para eles pregou. Então, esse é o fato. Você teria que dizer que na história da vida de Santo Antônio, se você contasse a historinha, olha, certa vez Santo Antônio esteve numa cidade para pregar a palavra de Deus. Entretanto, os homens daquela cidade rejeitaram a sua palavra, rejeitaram a sua boa nova. E Santo Antônio, né, ou seja, não querendo desperdiçar a riqueza da palavra de Deus, em vez de falar a nada, falar a ninguém, preferiu falar aos peixes. E os peixes, muito obedientes, né, muito reverentes, ouviram as palavras de Santo Antônio. Esse é um fato que aconteceu na vida de Santo Antônio e que vai servir como metáfora estruturante do sermão de Padre Antônio Vieira. Essa talvez tenha sido a questão mais fácil da prova. Ana Luísa, isso é verdade? Para os católicos do século XIII, XIV, não havia dúvida, porque isso era escrito nas hagiografias medievais e não é lógico. Mas quem diz que a fé, né, prescinde da lógica? Para aquele que crê, para aquele que crê, um milagre é uma possibilidade, né? E de vez em quando, pela vida dos santos, né, Deus opera milagres. Para alguém se canonizar na igreja, né, ela precisa, no magistério ali da igreja, comprovar milagres. Para os que não creem, né, é uma questão de fé. Né? Os escritores dizem que a vida de Santo Antônio teve esse episódio. E se você procurar a vida de outros santos da igreja, você tem episódios tão fantásticos, né, tão cheios de situações miraculosas quanto são agiografias, né? E faz parte da agiografia esse tipo de narrativa cheia de elementos, né, fantasiosos. Vamos lá. A questão mais simples da prova para mim foi essa: falar qual foi o fato da vida de Santo Antônio, estruturou, né, a base do sermão. Próxima questão. Estabeleça uma comparação entre o tema abordado por Gregório de Matos em seu poema satírico, o poema da questão 1 e 2, e o teor do sermão de Santo Antônio, especialmente no texto destacado abaixo. E o trecho destacado abaixo é aquele trecho em que Padre Antônio Vieira diz: a primeira coisa que me desedifica de vós, ó peixes, é que vós comeis uns aos outros. Isso é coisa de grande escândalo, mas as circunstâncias ainda se faz de modo maior, né? Porque não são os pequenos que comem um grande. Foram os pequenos que comessem os grandes, bastaria um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100,
nem 1000 pequenos para saciar a gula de um só grande. Lembra desse texto? Bem, amigos, ora, olha o enunciado dessa questão, como essa questão é simples. Estabeleça uma comparação. O que é comparar? Né? Buscar elementos que se aproximam. Estabelecer o comentário de um a partir do outro. Então, eu quero comparar o poema de Gregório de Matos, né, o que falta nesta cidade, verdade, que mais por sua desonra? Honra, falta mais que se lhe ponha vergonha, o demo a viver se exponha numa cidade onde falta honra, verdade, vergonha. Né? Depois ele critica os mercados, ele critica a usura. Então, a pergunta é, o que esses dois textos têm de semelhantes? O que eles falam de próximos? É óbvio, ambos os textos criticam a ganância humana. Ambos os textos criticam os vícios dos mercados, os excessos do homem e o seu desejo, né, pelas coisas materiais. Fala da usura. Né? O usura é o desejo de ter sempre, 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 sempre mais. O peixe grande que come os peixes pequenos é a metáfora, né, desse sistema onde os homens nunca estão satisfeitos com suas posições e seus ganhos. É necessário sempre, né, esmagar aqueles que menos têm para poder ganhar cada vez mais. Então, tanto o poema de Gregório de Matos quanto o sermão de Santo Antônio fazem críticas profundas ao sistema injusto da sociedade brasileira. Você precisava dizer isso no seu texto. E, Jorge. Diga, minha querida, quem é que está falando comigo? Nicole. Nicole. Eu queria perguntar uma coisa. Ambas as obras criticam os pecados e os defeitos dos homens. Mas eu posso falar que a obra de Gregório de Matos tem uma expressão mais realista e que a do Padre Antônio Vieira, por utilizar metáfora e a relação com os peixes, ela é mais no sentido figurado? Nicole, você poderia dizer isso. Porque é um fato, né? Gregório de Matos é o que falta nessa cidade, verdade? Ele diz de forma mais direta, e você poderia dizer que o texto ali é alegórico. Mas desde que você não deixasse de abordar o que para mim é fundamental, porque isso aí é uma diferença casual. Gregório de Matos também, Gregório de Matos, em outros poemas, também usa de metáforas. Tá bom. E, então, assim, você poderia dizer isso, sem problema. Eu acho que isso até contribui, até engrandece a sua questão, porque mostra que você observa, né, globalmente. Mas você não poderia deixar de dizer que os dois textos fazem crítica. Tá bom, obrigada, Jorge. Valeu, Nicole. E, gente, vamos agora para a última questão, acho que faltou mais uma, né? Aqui. O Padre Antônio Vieira tece, deixa eu voltar aqui. Aqui, ele tece elogios e repreensões aos peixes, de acordo com as suas virtudes e os seus vícios. Eu adoro o sermão de Santo Antônio aos peixes, quando ele começa a enumerar os peixes, né? A falar de todos os tipos dos peixes e a louvar peixes com atitudes nobres e a fazer um verdadeiro deboche dos peixes que têm qualidades viciosas. Gente, assim, Padre Antônio Vieira está sendo fantasioso no seu sermão? Sim ou não? Se tiver uma alternativa que diz que Padre Antônio Vieira usa de uma ele usa da fantasia nos seus sermões, você pode dizer que isso é correto? Galera, acho que depende do sentido que está perguntando fantasia. Porque, por exemplo, falar que
que ele não é fantasioso, pode falar que não, porque realmente os homens têm essas características. Só que ao mesmo tempo ele é fantasioso, porque ele fala dos peixes, não dos homens diretamente. Perfeito. Então assim, a gente tem em literatura a gente vai tendo mais cuidado com as palavras porque elas definem coisas específicas. Então, em literatura fantasiosa, quando a gente fala em literatura fantástica, tá? Não é o conceito de usar uma metáfora. Né? Quando eu digo, por exemplo, que no meu coração tem uma rosa ardente que pulsa, eu não estou sendo exatamente fantasioso. Eu estou usando um procedimento muito comum da linguagem, que é a alegoria, a metáfora. E no caso de Padre Antônio Vieira, de modo muito preciso, gente, tudo que ele usa são metáforas morais e bíblicas, né? Muitas vezes, né, tiradas do texto bíblico, para falar para trabalhar o texto catequético, para falar aos homens. Portanto, cada peixe que ele vai enumerar no seu sermão é ao homem que ele quer falar. É ao homem. É um texto muito bem direcionado. É um texto direcionado, né, aos habitantes do Brasil. Então, aos brasileiros de Maranhão, ali do século XVII, e principalmente aos mandatários. Afinal de contas, ele está falando para peixe grande. E quem são os peixes grandes? Né? São todos aqueles que, de uma maneira oficial, detinham cargos aqui na Bahia, no Brasil, no século XVII, e usava isso para explorar o povo. E, principalmente, usava isso para escravizar os índios. Não vamos nos esquecer que os jesuítas tentaram defender os índios contra a escravidão. Então, assim, eu não usaria o termo fantástico ou fantasioso. Tá? Eu usaria uma linguagem mais adequada, dizendo o quê? Que Padre Antônio Vieira usa de uma linguagem alegórica, ele usa de uma linguagem metafórica, ele usa de uma linguagem... ele fala por meio de parábolas para atingir o seu efeito moral, né, que é falar de maneira catequética aos homens. Então, a última questão ele fala de virtudes e vícios aos peixes. Cite pelo menos um exemplo de peixe elogiado e um exemplo de peixe repreendido. Também a questão muito simples. Quem fez aquele guia de estudo do sermão que eu passei? Se você fez, né? Se você foi lendo o sermão de Padre Antônio Vieira, tentando responder aquelas perguntas que eu coloquei como guia, vocês já têm ali a resposta. Ali no guia, vocês têm bem separado os peixes que são elogiados e os peixes que são repreendidos. Então, quem poderia dar exemplo aí de um peixe elogiado? Um dos peixes elogiados. Quem lembra? Quem? A rêmora, o peixe de Tobias. A rêmora. E qual é a vantagem que Padre Antônio Vieira diz que ela tem? A rêmora, mesmo sendo um peixe consideravelmente pequeno, tem uma força muito grande de se prender aos navios e a outros peixes grandes. Eu acho que é isso. Perfeito. Seria considerado, portanto, a força do pequeno. Quer dizer, a rêmora é um peixe pequenininho, mas principalmente em grupo, né, ela age ali com grande força, capaz até de rebentar redes, é o que ele diz. Ora, então, essa é uma vantagem, ser pequeno, mas forte na fé. Tá? Então, olha que alegoria legal, né, que como fica legal falar aos homens, falar a gente simples, como eram os habitantes do Brasil, usando essas imagens, né, que eles muito bem conheciam. Esse sermão foi anunciado em São Luís do Maranhão, gente, ou seja, litoral maranhense, povo pescador, povo que conhecia esses peixes. E quem me dá aí exemplo de um peixe criticado? Peixe roncador. O peixe roncador. Por que ele é criticado? Ele é criticado porque o ronco dele é comparado à arrogância do ser humano.
que mesmo sendo tão Perfeito. pequeno, fica se exibindo. Olha que comparação interessante, né? A rêmora é um peixe pequeno, entretanto tem grande força. E aí ele diz que o roncador é um peixe pequeno, mas faz muito barulho, são barulhentos, né? É o homem que questiona a fé, é o homem que deseja, né, questionar as verdades de Deus. Vaidade, a vaidade, né, pode ser esse ser barulhento. Bem, muito legal. Gente, vocês poderiam citar como elogio o quatro olhos, que é aquele que, tendo os olhos no mar, não perdem a vista do céu, tendo a vista nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, não perde, né, a essência divina, espiritual. Bem, há muitas. Vocês poderiam citar a sardinha, que é um peixe excessivo. Ele diz, ele louva a virtude da sardinha, porque é um peixe abundante e sacia a fome do povo, né, se multiplica como Cristo multiplicou o peixe no seu evangelho. Então, tem vários. Para você obter meio ponto nessa questão, bastaria você responder citando um peixe elogiado, citando um peixe repreendido. Alice, manifeste-se, me diga o que está difícil aqui nessa prova. O quê? Difícil na prova? Sim, a Alice disse que achou essa. Você que achou a prova difícil? Não, não foi eu, não. Quem foi que falou para mim que a prova estava difícil? Deixa eu voltar aqui. Sim, foi Clara. Foi Clara. E aí, Clara? E agora que nós colocamos todos os pingos nos is em cada questão, você achou isso ainda difícil? Bem, amigos, trânsito para um próximo momento da aula. Pega para mim aí o guia de Santo Antônio de vocês. O guia para a leitura do Sermão de Santo Antônio. Vocês preencheram esse guia? Ótimo. Eu vou sair aqui, vou parar de fazer a apresentação. Todo mundo aí pegando o seu guia de leitura. Pronto. Daniel Monteiro está dizendo aqui que leu 4 capítulos do sermão, não conseguiu ler todos. Quatro partes, né? 4 partes do sermão. Sim, amigos. Vamos lá, então. O guia de leitura começa aqui propondo a vocês... Só um momento, eu estou abrindo o meu. Sim, então eu quero participação, certo? Quero participação. O guia de leitura Sermão de Santo Antônio aos Peixes, vamos lá, é dividido em quantas partes? 6 partes, Alice, valeu. 6 partes. Por tratar-se do tema, qual é o tema geral? De modo geral, qual é o tema do Sermão de Santo Antônio? Como é que ele começa o sermão? Ele começa o sermão falando, galera, não, religião.
Perfeito. Gostei aqui da colocação, deixa eu colocar aqui o chat para eu ver melhor, da colocação de Daniel Monteiro. O tema é a pregação e a relação da pregação com a conversão. Ou seja, porque por que Padre Antônio Vieira relembra a história de Santo Antônio? Exatamente porque ele começa a questionar, olha, se o sal... vamos pegar ali a partir do... Qual é o versículo bíblico que orienta o sermão? Quem achou? Quem conseguiu achar? Eu achei Mateus, capítulo 5, versículo 13. Olha, um bom professor de literatura não pode deixar de ter esse livro, porque é fonte de pesquisa da cultura ocidental. Então, é Mateus 5, versículo 13. Eu vou ler para vocês. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, como tornará a ser sal? Não serve para mais nada. É jogado fora e é calcado aos pés dos homens. Então, este é o versículo orientador. Para quem que Jesus está falando isso? Vós sois o sal da terra. Para os apóstolos, para aqueles que deveriam ser os pregadores da Boa Nova. Então, é a partir deste tema que o poema se desenvolve. Logo, ele lembra um outro sermão muito famoso do Padre Antônio Vieira. Quem pesquisou? Que sermão é esse? Qual é o outro sermão dele que também fala do tema da pregação? Perfeito, Daniel Monteiro, né? Sermão da 60ª. Esses são os dois sermões em que o tema passa pela questão da pregação e dos seus frutos. Então, no sermão de Santo Antônio, Padre Antônio Vieira usa a imagem do sal. Vós sois o sal da terra. No sermão da 60ª, o Padre Antônio Vieira usa a imagem do semeador. Né, para os cristãos, devem conhecer aí a parábola do semeador, que diz que um semeador saiu a semear e parte da sua sementeira caiu em terreno pedregoso, parte caiu em solo, né, em solo fértil e em parte caiu na beira da estrada. Então, esses dois textos possuem uma temática muito parecida. Eles questionam o papel do pregador. Tá? Só a imagem, só a metáfora que é diferente. Vamos lá. Esse sermão foi pregado na cidade já falei aqui, mas de qualquer maneira, na cidade na cidade de São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão. Perfeito. Vamos lá, gente. O Sermão de Santo Antônio, ele começa com uma indagação. Isso é muito ao estilo do cultismo barroco. Começar fazendo uma pergunta. Né? Isso é estilo socrático. A retórica socrática também se dava por meio de perguntas. Você cerca o seu ouvinte de perguntas, de maneira que, direcionando as perguntas, você dê as respostas. Você já cria de antemão o caminho que você vai trilhar. Entende? Se você estabelece uma série de dúvidas, você volta depois, né, sanando essas dúvidas. Então, qual é a indagação inicial? Vamos lá. Qual a causa da corrupção? Daniel Monteiro e Alice Costa. Qual a causa da corrupção? Mas ele pergunta, por que tanta corrupção numa determinada circunstância? Que circunstância é essa? O que eu coloquei são que os pregadores são o sal da terra, porque eles impedem a corrupção, mas se a terra tem sal e ainda assim é corrupta, qual é o problema? Perfeito. Então é esse que é o problema. Né? É essa a indagação. Não é simplesmente o fato de dizer que a terra é perguntar qual a causa da corrupção. É perguntar qual a causa da corrupção, né, num ambiente onde não deveria haver corrupção.
Afinal de contas, existem pregadores. Se existem pregadores que são sal, por que a terra não se salga? Né? É essa a indagação inicial. Né? Havendo quem prega, por que as almas não se convertem? E aí ele começa a levantar hipóteses. Duas são as hipóteses. A partir da pergunta que ele fez. Bem, se tem pregação, mas o povo não se converte, o mal pode estar no pregador que prega ou no ouvinte, ou no fiel que ouve. Então, a culpa pode ser do sal, que é o pregador, ou a culpa pode ser da terra, dos locais, dos moradores de São Luís, que não se deixam salgar. Então, ele estabelece 3 hipóteses para cada uma dessas. Então, por exemplo, quais são as 3 hipóteses de o sal não salgar? Quem lembra? Perfeito, porque os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Outra hipótese. Porque os pregadores são hipócritas, que eles pregam uma coisa e fazem outra. Perfeito, eles não agem como pregam, eles falam de Cristo, mas acabam vivendo não as regras de Cristo. E terceira, porque eles pregam a si e não ao Cristo. Então, seriam as 3 hipóteses do problema ser o sal, o pregador. O pregador que não prega a verdadeira doutrina, isso era uma crítica do padre Antônio Vieira, há muitas heresias que existiam na época, e era possível que você tivesse um pregador que difundisse heresias, difundisse doutrinas falsas. Eles não agem como pregam, que seria o fundamento do exemplo. Ou seja, existem pregadores hipócritas, que dizem uma coisa, mas agem de outra maneira. Ou terceira hipótese, eles são vaidosos, e na sua vaidade, eles não pregam Cristo, eles pregam a si mesmos. Acontece que Padre Antônio Vieira também coloca a possibilidade da culpa não ser do sal, a culpa ser da terra. O sal está bom, o sal está salgando, os pregadores estão fazendo sua parte. Mas quais poderiam ser os erros da terra? Primeiro, eu coloquei que porque a terra não quer receber a doutrina. Perfeito. A terra não quer receber a doutrina. Sim, é livre-arbítrio. O pregador pode ter um sal maravilhoso. O sal, o tempero dele pode estar salgando. Mas se eu não quero, o livre-arbítrio cristão diz, olha, não haverá conversão. Segunda hipótese, os moradores... Qual seria? Que os moradores não aprendem o que o sal diz, mas sim fazem o que os pregadores fazem de errado. Perfeito. Porque se um pregador prega e não age como prega, nem por isso nós precisamos imitar as suas ações equivocadas. Então, eu sei que o pregador age de maneira pecadora, mas ele falou palavras evangélicas. Ora, ou seja, eu devo imitar a palavra e não a ação. Então, o segundo equívoco que ele considera da terra é que os homens, em vez de imitarem as palavras, imitam as suas ações. E, por último, porque Alice Costa colocou aí, porque os ouvintes seguem os seus apetites. Tá certo, Alice? A última aí é você. Você que indicou. Depois de toda a aula, eu salvo essas conversas todas para ver quem foi que participou da aula. Por favor, participem. Vamos lá. Gente, depois o Padre Antônio Vieira vai dizer o seguinte, depois que ele estabelece essas possibilidades, ele diz, se o sal perder a sua substância, se o sal... Então ele diz, a culpa pode ser de 2, pode ser do sal ou pode ser da terra.
Quando eu leio aqui Mateus, capítulo 5, versículo 13, hoje a aula está parecendo uma pregação, né? Mas a gente está estudando intelectualmente o texto e não, né, com fundamento religioso. Então, quando eu pego aqui o texto, ele diz: olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, como tornará a ser sal? Não serve para mais nada, a não ser para ser jogado no chão e calcado pelos homens. E aí, então, Padre Antônio Vieira diz: olha, a culpa pode ser do sal ou pode ser da terra. Entretanto, no Evangelho, Jesus só deu a solução do que poderia acontecer com o sal, se o sal perdesse o seu sabor. Então, se o sal perder sua substância, se a culpa for dos pregadores, o que eu devo fazer? O que deve ser feito? O sal, é isso que vocês deveriam ter colocado, né? Lançar o pregador fora, lançar o sal fora, para que ele seja pisado por todos. Aí é que começa, né, essa argumentação sofística de Padre Antônio Vieira. Aí ele diz: olha, mas e se a culpa for da terra? Jesus não falou o que a gente deveria fazer com ela. Sabe, essa argumentação do padre que coloca um problema na Bíblia, ó, Cristo não resolveu. E se ele diz: olha, Cristo não resolveu, mas teve alguém que resolveu. Quem foi? Santo Antônio. Santo Antônio. E é aí que a pregação vai desenrolando esse fio de linha lógico, né? E aí ele vai dizer: olha, este ponto Cristo não resolveu, mas Santo Antônio resolveu o que deveria ser feito com a terra. E o que deveria ser feito com a terra? Quando os homens e a terra não ouvem, o que deve ser feito? Deixá-los de lado e ir pregar a outro, né, a outro universo. Então, se a terra não se deixa salgar, né, então nós devemos deixar esta terra e pregar ao mar. E aí, aquela dialética dualista do barroco se cria a partir da antítese: coisas da terra, coisas do mar. Se o homem não ouviu a palavra, os peixes ouvirão. Né? E aí começa o sermão, né, propriamente dito. Por quê? Ele vai contar uma breve história de Santo Antônio. Ele vai contar a história de que na cidade de Arrimino, Santo Antônio pregava aos seus habitantes pecadores, mas estes não davam ouvidos. Ao contrário, não só não davam ouvido a Santo Antônio, como queriam tirar sua vida. E o que faria Santo Antônio? O que faz Santo Antônio quando percebe que a cidade não quer ouvir? Muda o púlpito e o auditório, mas não desiste da doutrina. Acho importante que vocês anotem isso. Muito legal quando o Padre Antônio Vieira diz isso, né? Olha, ele muda o púlpito. Púlpito é o lugar de onde se fala. Ele muda o auditório, mas ele não muda sua doutrina. Certo? Já que não querem me ouvir, ouçam-me os peixes. E aí, Padre Antônio Vieira usa uma frase que é muito legal, né? Ele diz: outros doutores da igreja foram sal da terra, como Cristo assim afirma no Evangelho. Mas Santo Antônio possui uma distinção, porque Santo Antônio foi sal da terra e sal do mar. Pregou aos habitantes da terra e pregou aos habitantes do mar. E aí ele conclui a primeira parte dizendo: já que os homens do Maranhão, já que os homens do Brasil não se convertem de suas corrupções, né, ele não vai falar aos homens. Né? Já que vocês, homens do Maranhão, isso é muito legal, gente, porque é a teatralidade do discurso de Padre Antônio Vieira. Já que vocês não estão ouvindo a palavra de Deus,
A exemplo de Santo Antônio, eu também não vou falar com vocês. Eu vou falar para os peixes. E a igreja onde ele pregou esse sermão ficava em frente ao mar. E aí, você tem um recurso teatral. Imagina o padre lá no alto do púlpito dizer para a assembleia: vocês são ouvidos tapados, vocês não se convertem, o coração de vocês é frio. Por isso, como Santo Antônio, eu não vou falar com vocês. E aí ele se volta para o mar e diz: hoje eu quero me dirigir aos peixes. Gente, será que Padre Antônio Vieira realmente não quer falar com os homens? É claro que não. É claro que o ouvinte do sermão são os homens. Mas ele usa um recurso dramático. Ele usa um recurso dramático. E com isso ele faz com que a plateia redobre o interesse. Ele faz com que a plateia fique mais atenta ainda. Por quê? Porque ele atribui ainda o remorso, a culpa. Imagina se você tivesse sentado ali e ouvindo o padre dizer que um peixe é mais atento à palavra de Deus do que você. Então, ele saberia. Esse aí consegue comprar a alma de todo mundo, que dirá o coração. E aí ele começa a pregar aos peixes. Ele desdenha do público. Não quero conversar com vocês. Vou conversar com os peixes. Vieira fazia isso com uma certa frequência, esses recursos teatrais. Dá uma pausa. E há um outro sermão do Padre Antônio Vieira, chamado Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Olha o nome do sermão. Você fala o nome do sermão e você já perdeu o fôlego. Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Então, assim, o que ele diz nesse sermão? E parênteses, tá? Não estou no parênteses, tá? Do outro sermão. Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. É um sermão que ele faz durante a invasão holandesa. Ele prega aos habitantes da Bahia. E o que ele queria era fazer com que o povo se enchesse de confiança de que eles iriam conseguir vencer aquela guerra. E aí, Padre Antônio Vieira, nesse sermão, também usa de um recurso bastante teatral. Ele diz ao povo que não vai falar para eles naquele dia. Ele vai falar diretamente com Deus. Porque ele precisa pedir a intercessão de Deus para que Portugal vença a guerra. E aí ele lembra no texto bíblico, ele lembra que na Bíblia houve também uma guerra no Antigo Testamento, nesse das armas, exato. Ele lembra que no Antigo Testamento houve uma batalha em que Moisés brigou com Deus, porque o povo hebreu estava perdendo a batalha. E aí Moisés, intercedendo ao povo, tem uma discussão com Deus. Quer dizer, Moisés tem a coragem de desafiar Deus, dizendo: Deus, você vai deixar que o povo que você libertou, o povo que faz o culto à tua verdade, você vai deixar que ele pereça no deserto? E aí Padre Antônio Vieira, inspirado nessa passagem, também deixa o povo lá quietinho e começa a falar com Deus. E na conversa dele com Deus, ele briga com Deus também, dizendo: Deus, você vai nos deixar perecer na mão do invasor holandês? O invasor holandês que é calvinista, que nega a tua palavra, que nega o teu sacrifício eucarístico, que nega a tua sagrada mãe? Você vai deixar a gente perder a batalha? Então ele usa desses recursos para que o povo percebesse na sua fala teatral a certeza da doutrina, a certeza da fé. Gente, seguindo.
Padre Antônio Vieira destaca ao menos uma qualidade dos peixes como ouvinte dos seus sermões. Então vamos lá. Qual é a primeira qualidade que ele diz que os peixes têm e os homens não têm? Perfeito, Nicole. Os homens ouvem e falam. Os homens ouvem e retrucam. Os homens ouvem e questionam. Os peixes não. Os peixes ouvem e ficam ali, ó. Caladinhos, né? Essa é a virtude que Padre Antônio Vieira diz que os homens deveriam ter. Os homens deveriam ouvir sem questionar a doutrina. Tá? Vamos lá. Ai, Alice, será? Eu gosto de gente questionadora. Eu gosto de gente que não se controla. Eu gosto de gente que não tem exatamente todas as qualidades dos peixes. É bom questionar. Vamos lá, então. As duas propriedades da boa pregação do sal. E ele vai dizer o seguinte, que o pregador, ele possui, a pregação, ela possui duas virtudes. O sal possui duas virtudes: conservar o pão e preservá-lo para que ele não se corrompa. Não é isso? Então, ele diz, olha, a boa pregação, né, deve preservar e conservar. Então, ele diz, olha, conservar e preservar, né, é preciso, você faz isso louvando e repreendendo. Porque quando você louva a atitude de alguém, então eu estou dizendo, olha a Alice Costa, preserve-se sempre essa menina linda, educada que você é, né? Então eu devo louvar, olha, você é muito educada, né? Você sempre é solícita aos seus amigos, você é muito obediente aos seus pais. Então, louvar, elogiar alguém, para Padre Antônio Vieira, seria a virtude da conservação. Entretanto, ele diz que também é preciso repreender. Repreender por quê? Repreender para que se preserve assim. Então, se você é uma pessoa de boa índole, deve ser elogiada, mas também deve ser repreendida para que preserve-se de boa índole. Então, a virtude de uma boa pregação para Padre Antônio Vieira deve ser louvar o bem e repreender o mal. Ok? Então, repreender o mal. Louvei as qualidades de Alice, aí agora é o momento. Mas tome cuidado com essa envergonhice que pode avassalar seu coração. Tome cuidado, porque o mundo está espreitando, né? Então, toda boa pregação para Vieira deve ser cheia de louvores e deve puxar a orelha também. Vamos lá. Quando Cristo comparou a sua igreja com a rede de pescar, os pescadores recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus. Não é isso que está no Evangelho? Então, vamos entender que isso aqui faz parte de uma consciência maniqueísta, né, presente no cristianismo, principalmente o cristianismo barroco. O que é maniqueísmo? É esta divisão perfeita entre bem e mal. Bem e mal. Pecado, virtude. Vício, né? Qualidade. Demônio, anjo. Então, isso aqui deixa bem divididinho. Suposto isso, Vieira divide o sermão em 2 pontos. Num primeiro ponto, o que ele pretende fazer? A organização, louvar a virtude dos peixes. Quem foi que falou? Ana Luísa. Ana Luísa. A Ana Luísa não está digitando, não?
Eu digitei antes aí. Você quer agora? Tá certo. Não precisa não. Eu gosto de ouvir as vozes também. Então, é isso aí, Ana Luísa e Daniel. No primeiro momento, no primeiro ponto, louvar as virtudes dos peixes. No segundo momento, repreender o vício dos peixes. E aí ele começa os louvores. Qual o primeiro louvor? A primeira coisa que ele diz, olha a vantagem dos peixes. O primeiro ser criado por Deus. Perfeito. Primeiro. Se você vai lá ao Gênesis, né? Meu Deus do céu, que hoje eu tô todo pregador, né? Você diz o seguinte, o Senhor disse, a luz seja feita, e a luz foi feita. E o Senhor disse, separou o mundo das trevas, depois chamou o dia, chamou a noite, chamou o firmamento. Deus separou as águas superiores das inferiores. Depois ele diz, chamou o continente terra, chamou que a terra se cubra de verdura, a terra produziu ervas, sementes. Espera aí, Deus diz que haja lumiares no firmamento, ele criou a luz, né? Depois ele diz, estabeleceu o firmamento, só um momento, meu Deus, cadê? Aqui, aí, e Deus disse que as águas pulem de enxame de seres. Gente, minha câmera saiu? Vocês não estão me vendo, não? Vê aí o que está acontecendo. A galera está dizendo que está normal. Então, olha como Vieira pega uns detalhezinhos curiosos e, a partir disso, ele desenvolve a sua pregação. Então, o texto do Gênesis diz, olha, foram os primeiros seres a serem criados. Então, há nisso uma distinção divina. Né? Segundo louvor. Não, pode falar. Pode falar, gente. Falem juntos, falem juntos. O primeiro louvor, que era porque eles, com obediência, eles acudiram pela honra do Senhor e Criador. O primeiro louvor seria o fato de que eles foram as primeiras criaturas, né? Criadas por Deus. E aí, no segundo louvor, esse momento em que ele diz que o peixe, ele é obediente. Quietude e obediência. Por quê? Porque ouviu a palavra de Santo Antônio. E aí ele volta ao episódio de Santo Antônio e louva a qualidade da obediência. Né? E aí... Ô, Jorge. Oi. Segundo, eu tinha achado que era porque eles não se domam nem domesticam. Não podia ser, não? Isso... Pode ser, pode colocar aí também. Na verdade, é só uma maneira de te ajudar a estudar, mas não há nisso um critério assim, de ordenamento, primeiro, segundo, terceiro, para que vocês decorem a ordem, não. Tá? Eu coloquei aqui, eu precisaria ler de novo, mas eu me recordo claramente que ele trabalha essa questão. Então, pode colocar aí. Padre Antônio Vieira observa um desconcerto entre o peixe e o homem. Ele vê que os peixes e os homens são bem distintos. Porque os homens... Os homens são furiosos e obstinados. E, portanto, são convertidos em feras. E os peixes são quietos e devotos. E, portanto, são convertidos em homens. São maiores e mais numerosos. Daniel, também, eu acho que eu não coloquei aqui a quantidade... Quando eu coloquei primeiro e segundo, eu acredito que eu confundi muita gente. Porque são vários louvores, né, que ele faz nesse primeiro momento. E aí ele lembra o exemplo de Jonas, quando foi pregar em Nínive. Quando Jonas foi a Nínive, como o trataram os homens? Lançaram-no ao mar a ser comido pelos peixes. Exatamente. Vocês lembram da história? Ele foi pescar
não sei se vocês já leram isso na Bíblia, mas o Jonas, ele recebe um chamado, né, para pregar na cidade de Nínive. E ele vai e a cidade rejeita a sua pregação e lança Jonas ao mar. E aí ele diz, olha, a população o tratou dessa maneira, mas como o tratou os peixes? Levaram para Nínive para que pudesse salvar aqueles homens. Na verdade, é aquele episódio muito conhecido da Bíblia em que Jonas é abrigado na barriga de uma baleia. Então, na verdade, é um peixe. Os homens o expulsam, os peixes o acolhem e o levam de volta para pregar aos homens. Os homens o jogam aos peixes, os peixes o jogam aos homens. Né? Olha que jogo legal. E aí, qual seria o terceiro? Diga aí. Eu acho que você faltou aquela do desconcerto observado pelo padre Antônio Vieira, de homens versus peixes. Não, eu não saltei, não. Eu falei, eu comentei. Eu estou dizendo o seguinte, que os homens, né, os peixes são quietos. Os peixes são quietos e devotos. Os homens são furiosos e obstinados. E aí Vieira diz, olha, como os homens são devotos e obstinados, eles acabam sendo convertidos em feras, eles acabam sendo convertidos em bichos. E como os peixes são quietos e devotos, olha o contrário, olha o desconcerto que eu digo, as coisas estão fora de ordem. O homem que deveria ser uma alma superior, ele age pela sua obstinação e pela sua fúria, de tal modo que ele é considerado um bicho. E Padre Antônio Vieira diz que o peixe que deveria ser um bicho, pela sua quietude e devoção, na pregação de Santo Antônio, é considerado nobre como um homem. Então, quando eu falo em desconcerto, eu quero dizer, olha, que as coisas estão desconcertadas, quer dizer, fora do eixo. Homens que deveriam ser homens são tratados como bichos. Peixes que deveriam ser bichos são tratados como homens. Entendi, obrigada. Ok? Bem, sim, o terceiro louvor é que eu coloquei aqui, o que eles são singulares, porque não se deixam domesticar. No terceiro louvor. Mas, como eu disse a vocês, eu não vou cobrar de vocês essa ordem. Qual o primeiro? Qual o segundo? Eu só coloquei aqui no guia de leitura para que, na hora, a gente pudesse enumerar, mas não tem problema, não. Então, Vieira vai dizer o seguinte, olha, segundo Aristóteles, os peixes são bichos extremamente singulares, porque, ao contrário de todas as outras espécies de animais, né, aves que podem acostumar ao viver do homem, mamíferos, os peixes não se deixam domesticar. E, portanto, como Ana Luísa está dizendo aqui, eles vivem longe dos homens. Ser domesticado significa exatamente isso. Aceitar a vida perto dos homens. Peixe não se deixa domesticar. Peixe em aquário não é doméstico. O peixe não se dobra, né, aos caprichos do homem. E aí Vieira começa a dizer o seguinte, olha, isso é uma virtude. Estar longe dos homens, estar retirado dos homens é uma grande virtude. E aí ele faz duas perguntas. E para essas duas perguntas, a resposta é a mesma. Na história de Noé, os peixes foram beneficiados durante o dilúvio, porque não morreram. Não é verdade? Quem conhece a história de Noé e sua arca, sabe que ele salvou um casal de cada espécie de animais. Entretanto, os peixes se salvaram todos, uma vez que o elemento aquático não lhes causava qualquer problema. E Vieira diz o seguinte, Deus quis assim. Porque se Deus não quisesse que os peixes sobrevivessem todos juntos, ele teria mandado uma água envenenada. Ele teria mandado um dilúvio com águas envenenadas e todos os peixes morreriam.
salvo somente um casal de cada espécie que Noé colocasse na arca. E por que não o fez? Por quê? Por quê? E aí ele pergunta outra coisa. Também um grande filósofo perguntado, nesta terra, qual seria a melhor de todas as terras do mundo? Ele responde que a melhor terra do mundo seria a mais deserta. Por quê? Por quê? Por quê? Então, os dois porquês têm a mesma resposta. Porque a companhia dos homens gera todo mal. Porque estar com os homens significa estar distante de Deus. E ele cria um trocadilho. Quanto mais perto dos homens, mais distante de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais distante dos homens. E essa seria uma outra virtude dos peixes de maneira geral. E aí ele começa, a partir lá da parte 3 do sermão, a singularizar. Qual seria, gente, a virtude do peixe de Tobias? Qual a virtude do peixe de Tobias? Eu coloquei que o fel era bom para sarar da cegueira e o coração para lançar fora os demônios. Perfeito. Perfeito. Segundo, eu não conheço esse peixe que cura cegueira e expulsa demônio, mas acredito que isso seja uma referência à tradição popular, né? Que o peixe de Tobias, na narrativa de Tobias, narrativa bíblica de Tobias, porque ele pega aqui, gente, uma série de peixes que aparecem na Escritura. Então, no livro de Tobias, um peixe, as entranhas do peixe curam a cegueira de Tobias e o seu coração expulsa os demônios. Então, ele usa aqui uma alegoria, né? Uma alegoria a dois problemas da humanidade. A humanidade que é cega para as questões da verdade divina e cheias de demônios no coração. Qual seria a virtude da rêmora? Já falamos, né? Mas vamos só retomar agora para quem não anotou, anotar. Daniel colocou que as rêmoras são tratadas como seres fortes e poderosos para o seu pequeno tamanho. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele diz que a rêmora tem um corpo pequeno, mas é grande na força e no poder. E aí, gente, tem uma coisa que ele compara. Eu não coloquei aí no guia de leitura, mas tem uma coisa que ele compara a rêmora. Porque ele diz que tem uma coisa no homem que também parece muito com uma rêmora. O que é? Quero ver quem vai me responder essa. Qual é a coisa no homem que é pequenininha, mas tem muita força? Sim, sim. O que, gente? O que no homem é pequeno? No homem e na mulher, senão vocês pensam bobagem. E tem força. Eu achei que se houvesse alguma rêmora na Terra, seria a língua de Santo Antônio. Perfeito! A rêmora do homem é, a língua. A língua. E Padre Antônio diz, olha, é pequena, é pequenininha, mas o estrago que ela produz é grande. Né? A língua de Santo Antônio é uma língua virtuosa, que sendo pequena, né, produz frutos da palavra de Deus. Mas veja como ele aqui chama a atenção dos moradores também para a questão das línguas que falam demais. Né? Vamos lá, gente. A língua, então, é comparado ao leme de um navio. É guia, razão, capaz de frear 3 naus, ele diz. Quais são as naus que a língua pode frear? A soberba, vingança e cobiça. Perfeito. Então, a nau da... Oi, diga. E a sensualidade também, podia pôr 4.
Ele fala de 3, né? Quais foram? Quem foi que respondeu aí agora? Agora sou eu. Mas quem respondeu? Ele também fala da soberba, sensualidade. vamos entender aqui soberba e cobiça, né, como uma coisa só. Porque ele usa 3 elementos, né? A vingança. Então, a língua é um leme de um navio que pode me frear da vingança. Entendem? Então, pela língua, eu posso me vingar das pessoas, mas eu também, ó, controlando minha língua, eu controlo o anal da vingança. Eu controlo o anal da cobiça, né, e da soberba. O que é cobiça e soberba? Desejar aquilo que é dos outros. Né? E a sensualidade. A sensualidade. A língua, né, é um freio para a sensualidade. Vamos lá. Próximo peixinho é o torpedo. Qual é a virtude do torpedo, amigos? Eu coloquei que a vibração é a energia. Perfeito. Ele diz que é um peixe que é tão forte que quando o pescador está segurando lá a vara, né, é um peixe que é capaz de fazer tremer a mão dos pescadores. E aí a metáfora vem como? Assim como as palavras de Santo Antônio são capazes de fazer tremer a alma dos pecadores. Então, veja que todo peixe que ele traz para o sermão é exatamente para elaborar uma alegoria, né? Uma metáfora. O peixe torpedo treme a mão dos pescadores, como as palavras do pregador devem fazer tremer a alma dos pregadores. Depois ele fala da virtude do 4 olhos. Já falamos também. Alice Costa respondendo aqui. Olhar para cima, buscando o céu. Olhar para baixo, temendo o inferno. É assim que, segundo a pregação contra-reformista católica, você deveria se livrar do viver na terra. O olho embaixo, olhando para onde? O inferno, temendo a perdição de sua alma. 2 olhos no céu, né? Almejando a salvação. Ele diz que a natureza dobrou a sentinela dos 4 olhos para ter cuidado com as aves e com os peixes. Vocês lembram desse trechinho? Quer dizer, por que dobrou os seus olhos? Para olharem os predadores aéreos, os predadores, né, do ar. E também olhou para baixo, para olhar os predadores marinhos. É outra imagem que ele usa. Assim deve ser o cristão, deve ser vigilante, né, para que os demônios não o ataquem em nenhuma circunstância. Qual a virtude da sardinha? Multiplicam-se muito para saciar a fome do pobre. É isso aí, Nicole Batista. Nicole Batista, Alice Costa, né, Daniel Monteiro e Clara Canela estão dando um show de participação nessa aula, viu? E Ana Luísa, não vou esquecer dela, não. Sim, gente, são ídolos da sala. Guilherme Mendes Amorim, eu participei também. Participa mais, chega junto. Quem é Guilherme? É o outro. Sim, gente. Aí, a partir da parte 4, quanto tempo ainda tem de aula? Vixe. 18 minutos. É 18 minutos? Essa aula começa a que horas, amigos? Ela começa a que horas? 9.
Não, não, não pode ser, porque aí seriam 2 horas, são 50 minutos cada aula. É por conta que eles reformularam o horário todinho, Jorge. Aí agora Foi. cada aula é 1 hora. Aí como você tem 2 horários, fica 2 horas. Que bom. Faz um tempo E já bem, que eu eles tô com medo mudaram. das minutinhas, então, porque eu entrei 9h10 hoje. Eu tenho entrado 9h10 porque pensei que começava Faz um 9h10. tempo Jorge, já. mas é até bom se continuar entrando 9h10, que dá um alívio pra gente de tanto horário seguido, assim que acaba e já começa outro. É até bom dar esses 10, 5 minutinhos Sim, antes. sim. Com certeza. Vocês tomam um cafezinho para despertar. Sim, amigos, então ali a partir da parte 4, ele começa a falar de vício. Ó, já elogiei, né? Já elogiei bastante, agora é a hora de quebrar o pau no vício. Vamos começar a discutir onde é que estes peixes precisam ser repreendidos. Não, nem precisa discutir isso, gente. Eu compreendo perfeitamente a realidade de vocês. Eu preciso desse tempo, né? Porque às 11 horas começa a turma para mim do segundo ano, né? Se eu também não tiver um tempinho para respirar, é complicado. Sim, então vamos lá. Qual o primeiro vício dos peixes? Os peixes comem uns aos outros. Os homens também comem uns aos outros? Também comem. Então, esse é um grave defeito dos peixes. E ele diz o seguinte, ó, tem um agravante, né? É que os grandes comem os pequenos e nunca se saciam. E isso é uma comparação, é claro, com a ganância humana. Imaginem, por exemplo, como funciona, né? As bases do sistema capitalista. Há algum fundo no poço de desejo que o sistema capitalista estabelece, né? Para nós, não, a gente quer ter mais. O Olavo Bilac tem uma frase interessante, ele diz que o primeiro milhão acirra o desejo do segundo. Quer dizer, ninguém estará satisfeito com 1 milhão, se há a possibilidade de ter 2. E para aqueles que possuem 2 milhões, há a possibilidade de 3, de 4, de 5. Né? A quem tem 10, há a possibilidade de 20. De maneira que o homem nunca estará satisfeito consigo mesmo. E isso seria, né, a fonte de toda cobiça. Então, o grande problema dos peixes seria esse, e aí ele coloca, olha, esse é o problema dos homens. E aí a gente entende, se a gente contextualizar o quanto o Padre Antônio Vieira está falando do Brasil do seu tempo, explorado pela metrópole portuguesa, submetido à escravidão, né, através dos seus índios. Ele, Daniel está trazendo aqui uma parte interessante. Cuidai que só os tapuias se comem uns aos outros, muito maior é o açougue de carne, muito mais se comem os brancos. Perfeito. Gente, e por que esse sermão está na lista de livros para vocês? É principalmente por coisas como essa daí. Eu tenho quase certeza que a questão do país vai abordar essas críticas profundas ao sistema injusto da sociedade humana. Tá? Então, estejam muito atentos a expressões como essa aí que Daniel Monteiro destacou no sermão. Como essa, existem outras. Tá? Inclusive, para quem gostou da crítica de Padre Antônio Vieira, vale muito a pena ler um sermão chamado Sermão do Bom Ladrão. Ele fala sobre corrupção no Brasil. E delícia, né? Corrupção. E aí, imagina, o sermão ao bom ladrão. Conta-se que Jesus foi crucificado
ao lado de 2 ladrões. E a tradição fez com que nós chamássemos esses ladrões de o ladrão mau e o ladrão bom. Imagina como isso vai ser um prato de mão cheia para Padre Antônio Vieira discutir. Existe ladrão bom? A Bíblia diz que sim. Quer dizer, a tradição da igreja diz que sim. Padre Antônio Vieira pega esses elementos e diz para discutir política de uma maneira muito legal. Amigos, qual o vício do peixe roncador? Ele critica o peixe roncador, já vimos isso, porque faz barulho demais, né? Um peixe que tem muita arrogância. São pequenos e fazem muito barulho. Ao exemplo da arrogância e da soberba humana. Quer dizer, quão pequenos somos nós, mas como nós nos elevamos, como nós colocamos a nossa voz. Depois ele critica os peixes pegadores. Parasitas, perfeito, Nicole, dependem dos grandes, eles ficam grudados, sabe aqueles peixinhos que ficam grudados à superfície do tubarão? Você vê sempre os tubarões ou as baleias avançando e os peixinhos grudados, vivendo da parasitagem. Isso seria um bom exemplo para a subserviência e a preguiça. São aqueles que se aproveitam, né? Ó, Vitor Hugo chegando junto, ó, Letícia Pires chegando junto, né? Aproveita do trabalho dos outros. São preguiçosos, portanto. Qual o vício dos peixes voadores? Vício dos peixes voadores? Perfeito, a ambição. Critica a ambição de explorar algo que não pertence a eles. Ou seja, o mundo dos céus não pertence, quer dizer, o mundo do peixe é o mar, mas quando ele voa, ele pretende romper com as leis da natureza, avançando num espaço que não lhe pertence. Ok? Bem, gente, fizemos um avanço muito legal da análise do Sermão de Santo Antônio. São exatamente 10 para as 11 e eu vou deixar vocês aqui. Hoje eu não vou falar de arcadismo, não. Eu pensei que eu ia falar de arcadismo. E aí, como sempre, chamadinha rápida, e à medida em que vocês responderem, vocês podem sair. Tá? A Ágata de Araújo. Vou fazer uma chamada aqui logo por 5 de vez. Ágata Araújo, Alexandre Fonseca, Alice Soares, Ana Júlia e Ana Luísa. Alice presente. Perfeito. Ana Luísa Taide está presente. Perfeito. Alexandre falou também no chat, Ana Júlia também, e Ágata também. Perfeito. Vamos aqui aos próximos. Arthur Lopes, Clara Gomes, Clara Pimenta, Fernanda Mendes e Guilherme Mendes. Guilherme presente. Ok. Clara Canela presente. Clara Pimenta também colocou presente no chat. Ok. Tá todo mundo presente. Vamos lá. Presente, eu acho que botou o nome errado aí. Arthur Lopes, não. Eu tô presente, só que eu acho que botou o nome errado. Sim, Arthur Veloso. Então obrigado. Gustavo Campos, Henrique Almeida, Isabela Amaral, João Emanuel, João Gabriel e João Matheus. Okay. Eu tô presente, Henrique. Você tá vendo o chat, Jorge? Ok. Quem falou já pode sair, gente. João Gabriel presente. Você tá vendo o chat, Jorge? Hã? Você tá vendo o chat? Eu tô vendo. Quem está escrevendo no chat, eu tô acompanhando, tá? Escreva, é só colocar seu presente aí. Viu? Ok. Só faltava Henrique Maia, mas ele já respondeu. Agora, João Pedro, João Vitor Lula, Júlia da Silva, Laura Pietra e Luísa de Oliveira. João Pedro presente aqui. Oi. Perfeito.
Maria Clara, Maria Eduarda Xavier, Maria Fernanda, Maria Luísa e Matheus. Matheus presente. Ótimo. Pronto, as Marias estão todas presentes. E Tainá, solto. Cadê Tainá? Somente Tainá não respondeu ainda. Jorge, qual que é o meu Oi. nome? Qual que é o meu nome? Ana Luísa Mendes. Ana Luísa Mendes, eu falei lá em cima. Você falou Ana Luísa Taíde. Oh, desculpa, então. Tá tudo certinho, então. Obrigada. Vamos lá, então. Primeiro ano, Saturno, gente. Ana Flávia, Ana Carolina Bueno. Presente. Perfeito. Cadê a Ana Flávia? Eu falei que presente. Opa, desculpa. Clara Urias, Cláudio, Daniel Simões e Gabriela Moraes. Clara, Cláudio, Gabriela. Só falta. Pronto. Giovana Mendes, Hanna Vanderbach, Júlia e Letícia. Hanna Vanderbach, presente. Ok. Presente, Letícia aqui. Ok, então tá todo mundo aqui. Luísa, Maria Cecília, Maria Luísa com S, Maria Luísa com Z. Maria Cecília tá ok. Maria Luísa. Perfeito. Mariana e Marina. Marina, presente. Mariana Lopes. E cadê Marina? Aqui, Marina. Opa. Matheus Augusto e Matheus Donato. Eu aqui, Matheus Augusto. Pronto. E Matheus Donato? Matheus Donato, faltante? Nicole está aqui. Pedro Henrique e Pedro Ramos. Presente. Perfeito. E cadê Pedro Ramos? Pedro Ramos foi o que falou, Pedro Henrique colocou no chat. Ok. Rafaela Colares, Tiago Canguçu e Vitor Emanuel e Vitor Hugo. Vitor Emanuel está presente também. Perfeito. Gente, é isso então. Um grande abraço. Descansem aí para a próxima aula. Jorge, você me deu presente, né? Nicole? Sim, claro. Eu só dei falta aqui para Tainá solto. Realmente ela não estava, né? Mas ela estava, Alice? Em algum momento ela estava na aula? Ok. Então tá, um abraço para vocês, gente.